Oi, gente, tudo bem? Olha, eu nem estava programada para gravar esse vídeo hoje, mas como no intervalo de 3 dias eu recebi 2 perguntas iguais, eu tomei isso como um sinal e falei, bom, deixa eu falar sobre esse assunto. Então me perguntaram como lidar com indisciplina na educação infantil. Um grupo de professoras me aborda, então, no curso de formação que eu conduzi em Fronteira, e me pergunta de que maneira que eu indico, né, que elas lidem com essa situação, já que as crianças só querem brincar, e elas diziam isso sérias e imbuídas de boa intenção de resolver aquela situação, né? E diziam, olha, professora, só falta a gente colocar uma melancia na cabeça e as crianças não se interessam por nada, elas só querem brincar, são indisciplinadas demais, e o que a gente faz com isso? Eu fiquei bem sem graça, confesso, e disse na hora assim, olha gente, eu sou a pessoa mais suspeita para responder essa pergunta, porque eu vou dizer para vocês, deixa brincar. Né? Deixa brincar. Eu trabalho com uma pedagogia que respeita o ritmo da criança, que respeita a fase do desenvolvimento dela e a infância dela. Então, enfim, né? E fui encaminhando, dizendo que não acreditava em disciplina nessa faixa etária. Mas hoje também eu recebi mensagem, né, via direct de uma ex-aluna da faculdade perguntando a mesma coisa, aproveitando, né, que eu estou à disposição, respondendo questões, e aí a gente conversou também um pouquinho a esse respeito, e eu coloquei ali até o print da tela, né, em que a gente conversa, e ela me diz, também angustiada, e eu sempre percebo a boa intenção dos educadores em relação a esses assuntos, ninguém nunca está mal intencionado, vocês veem? São pessoas na tentativa de resolver os contextos educativos que estão em desarmonia, né? Mas então quando eu problematizo, bastou perguntar para ela né, quanto tempo da rotina as crianças passam brincando, são crianças de maternal 2, que tem ali entre seus 3 e 4 anos, algumas delas nem completaram 4 anos, e aí ela diz que somente com a minha pergunta ela se deu conta de que realmente o que as crianças estão comunicando com essa indisciplina é a falta do tempo e do espaço para brincar, porque a rotina está toda preenchida com atividades dirigidas e todas elas praticamente voltadas, né, para a intenção didática de alfabetizar as crianças. E eu sei que essa é uma pressão que os professores recebem, os professores com os quais eu tenho conversado sentem-se pressionados, tanto em nível institucional quanto em nível nacional, para alfabetizar, né, as crianças na educação infantil, mas esse é um contrassenso, porque todas as pesquisas da área da educação mais recentes já indicam que as crianças precisam brincar na primeira infância e que a atividade principal da criança é o brincar, que é por meio dela que ela se desenvolve e é através da linguagem do brincar que os educadores devem conduzir os processos educativos e devem proporcionar o acesso da criança ao patrimônio cultural historicamente construído. Então, eu não estou falando aqui de uma pedagogia que deixa as crianças alheias ao conteúdo de mundo, muito pelo contrário. Eu estou dizendo sobre uma pedagogia que dialoga com o universo da criança, que traz o universo da criança, que na verdade é um só, né? O universo da criança e o nosso é um só, mas que dialoga entre esses personagens desse universo, que são, então, crianças, professores e família, que representam a comunidade. Quando a gente dialoga com esses 3 personagens centrais, nós temos uma pedagogia participativa. E como que se dialoga com uma criança? Através da linguagem do brincar. E eu não estou falando da linguagem lúdica, de você construir um jogo educativo, pedagógico para ensinar letras. Eu estou falando a respeito daquilo que a criança faz naturalmente quando ela brinca em liberdade. Né? É claro que existem momentos da rotina em que a criança precisa ser conduzida a espaços de interações e espaços coletivos, como roda de música, roda de leitura, momentos de chamada, os encaminhamentos todos que se faz para aprender nome, números, cores, mas isso tudo pode ser feito dentro de um contexto em que a criança está brincando, por exemplo. E também a gente pode aproveitar aquilo que ela já faz na brincadeira para ampliar. Aqui na Luz da Vida a gente costuma observar as brincadeiras das crianças e aproveitar esse conteúdo para ampliar dentro do espaço coletivo, dentro do espaço em que se constitui enquanto grupo, em que as crianças se reúnem para desenvolver as atividades coletivas e individuais. E aqui a gente chama isso de experiências. Então, nos
momentos das experiências, é comum que as professoras estejam ampliando brincadeiras que as crianças já estão fazendo. Por exemplo, elas brincam de médico, de cabeleireira, de vendedor, e a professora leva esse conteúdo para então dentro de uma experiência dirigida. Outro dia aqui no quintal apareceu um ovinho quebrado e de um passarinho que caiu do ninho e estava todo machucadinho, e ele estava vivo, quase morrendo. As crianças ficaram naquela investigação. A professora percebe o interesse das crianças pelo ovinho e como que o passarinho mora ali dentro, e ela começa então a desenvolver um trabalho de ampliação desse conteúdo, trazendo então o patrimônio cultural historicamente construído, não com o objetivo de que as crianças se tornem cientistas do ovo, não é isso, mas para que as crianças desenvolvam uma postura de curiosidade, de interesse em relação ao mundo. E ela representa, como professora, essa pessoa que traz essa função de apresentar o mundo. Então a gente está dizendo sobre um diálogo entre o brincar e as atividades que são interessantes para a criança, porque são significativas. E aí, como vocês sabem, que eu sempre utilizo essa referência, Fundamentos da Educação Infantil, que todo professor de educação infantil deveria ter esse livro e estudar. Então a Janete Gonçalves Mena vai falar que a gente tem que desenvolver, olha, práticas adequadas ao nível de desenvolvimento, e a brincadeira no decorrer da primeira infância é considerada uma prática adequada ao desenvolvimento da criança. E eu vou ler o que isso significa. Olha, é um conjunto de práticas que se relaciona diretamente ao estágio de desenvolvimento da criança, conforme definido por teóricos como Piaget, Erikson, Vygotsky, Vallon. Então são práticas que se alinham às necessidades da criança e dialogam com a linguagem com a qual ela se comunica, que é o brincar. Então está na hora da gente criar condições para que as nossas crianças ocupem o espaço da escola. A maior parte das escolas de educação infantil, especialmente municipais, tem espaços em grande quantidade, né, que podem ser utilizados, mesmo que elas não tenham espaços em grande quantidade ou espaços qualificados para serem utilizados. Eu confio que a gente consegue, junto com as crianças, em parceria com as crianças, ocupar o espaço que há, ocupar com elas e construir com elas espaços significativos para brincar. E é brincar de verdade, não é brincar no tempo que sobra, não é brincar para aprender algum conteúdo que se aproveita, então, a linguagem do brincar para ficar transpondo conteúdos e fazendo de conta que as crianças estão brincando, mas, na verdade, está ocorrendo uma transmissão de conteúdos. Então, tem que tomar muito cuidado para não maquiar o brincar. O brincar é aquele... Como você, quando brincava, quando criança, quando você se sentia muito bem, quando você estava brincando, livre. É o momento em que se expande toda a percepção da criança em relação a si mesma e ao ambiente e às pessoas que estão ao redor. Então vamos criar condições e oportunidade para as nossas crianças se desenvolverem com práticas adequadas ao nível de desenvolvimento delas. É isso, pessoal. Um beijo.